Senhores, vamos dar sequência então, convidando o Eduardo Gama, da Ginkgo Solar. Queria falar com vocês hoje sobre um tema atual, difícil, que envolve várias coisas, inclusive os nossos sentimentos, que é como que a dinâmica da guerra está impactando no nosso setor, na cadeia de suprimentos. Então, quem puder e quiser interagir, olhar, depois conversar com a gente, aqui embaixo tem o Instagram da Ginkgo. Fiquem à vontade de tirar uma foto, compartilhar. É bom ter esse feedback de vocês e fiquem à vontade para nos procurar depois do evento. Tá? Meu nome é Eduardo Gama, sou Head de GD e Distribuição na Ginkgo e vou ficar com vocês aí hoje e amanhã, então fiquem à vontade para nos procurar. Antes da gente falar, eu queria falar um pouquinho sobre a Ginkgo, como que ela tem se posicionado nessa questão de energia, transição energética. Tá? A Ginkgo ela foi a primeira empresa de fabricação de módulos solares a entrar num grupo que chama RSA, que está preocupado com a transição energética. Então a gente vai falar de Ucrânia, Rússia, dinâmica internacional. A Ginkgo ela começou a fazer essa transição que de certa forma acaba se protegendo do que a gente está vendo que está acontecendo na Europa. Uma das coisas recentes, né, aqui embaixo, no dia 30 de maio, a Ginkgo anunciou que a sua segunda fábrica ela foi transformada em 100% renovável. Ela está gerando com energia solar limpa e fazendo parte dessa migração, né, saindo da dependência do fóssil. Como eu falei no começo, antes da gente realmente iniciar, com a guerra aconteceu uma pressão inflacionária. A gente está vendo muito no Brasil, está vendo na mídia, mas isso aí reflete também o que está acontecendo na Europa e podemos falar de diferentes causas, pandemia, etc. Mas o que está acontecendo de fato, né, uma pressão no mundo todo por conta das commodities e aqui, né, especificamente por conta do óleo, do petróleo. Tá? Então a gente começa a ver um cenário se construindo por conta da guerra e por conta da pandemia. Outro ponto que acaba afetando diretamente o nosso setor são os custos de frete. Tá? Eu coloquei aqui no lado direito a parte de aviação, né? Então, como que a guerra, né, mudou as linhas internacionais de fretes internacionais de avião, etc. E na parte esquerda, aqui é o porto de Xangai. Tá? Então, por conta da pandemia, do lockdown na China, né, houve um grande congestionamento dos navios. Tá? Por que está acontecendo esse congestionamento? Tá? São dois fatores. A parte de saída, dependendo do momento, eles podem fechar o porto ou não, tá? E a parte de frete terrestre. Só para vocês terem uma ideia, na Ginkgo, para mandar o produto da fábrica para o porto, a gente está pagando 3 vezes o frete normal. Tá? Isso acaba impactando no preço final, né? E no fluxo de saída de navio, porque está tendo barreira sanitária. Então aqui vocês podem ver, né, o grau de eficiência no frete. Então tem navios que estão saindo com menos capacidade do que seria possível, tem os fretes que não estão conseguindo chegar com a mesma frequência, tudo isso influencia. Tá? A gente está falando um pouquinho de Ucrânia, falando um pouquinho de pandemia, construindo esse cenário. Com a guerra, o que aconteceu? Né? Houve um movimento dos governos e das instituições para reduzir a dependência do gás russo. Tá? Porque tanto uma questão de segurança energética, como questão de preço, né? Demanda e preço. E o que se propôs como alternativa é a energia solar, uma das. Né? Aqui, né, a gente colocou o ataque climático, né, já existia essa movimentação, que foi acelerado por conta da guerra. Tá? E aqui, recentemente, não envolvendo efetivamente a guerra, mas de certa forma ligado, né, o presidente dos Estados Unidos flexibilizou algumas tarifas que eram impostas para módulos solares chineses, tá? E ele vai abrir mão dessas tarifas por 2 anos. Tá? Estima-se que tem uma demanda reprimida de 30 gigas nos Estados Unidos.
tá? A gente está falando de capacidade anual de fabricação de módulo em torno de 200. Então, mais de 10% de demanda reprimida dentro dos Estados Unidos. Essa demanda não vai ser atendida imediatamente, mas vai pressionar os preços, tá? Os preços dos módulos, como que eles são estruturados, tá? Para quem ainda não viu como que é toda a cadeia, tá? A gente está falando do silício, né? A matéria-prima inicial, depois os lingotes, wafer, célula e módulo, tá? 100% do tempo vocês vão interagir com os fabricantes de módulos, mas é assim que a cadeia está estruturada dentro da nossa cadeia para chegar no módulo. E como que é a dinâmica, tá, gente? A gente está falando do silício, são 4 ou 5 empresas grandes que dominam boa parte da disponibilidade de silício no mercado mundial, tá? Depois, quando a gente fala aqui de wafer, que seria o segundo grande bloco, a mesma coisa. 2, 3, 4 que concentram boa parte da capacidade produtiva. E quando a gente fala de fabricante de módulos, vocês sabem melhor do que eu, tem mais de 100 fabricantes que fornecem para o mundo inteiro. Tá? Então, quando a gente fala dessa dinâmica, né, o que acaba influenciando? Né? Por conta de como a indústria está se estruturando, a gente tem uma persistente falta de disponibilidade de matéria-prima para poder fornecer a quantidade de módulo que a gente gostaria. Então, quando a gente vê a Europa fazendo uma movimentação para acelerar a construção de plantas solares, usinas, residencial, aí de um dia para o outro, Estados Unidos derruba uma tarifa que estava reprimindo uma demanda enorme, né? A gente vê uma pressão especulativa da base, né, da cadeia para falar, bom, eu não preciso baixar preço porque tem demanda, tá? Algumas dessas empresas, elas são listadas na bolsa, tá? Só para vocês terem ideia, tá? Essa aqui é uma consultoria que disponibiliza o preço do silício na internet, que a gente acaba monitorando e acompanhando, tá? Aqui tá ruim na imagem, mas a gente está na faixa de 32 a 34 dólares por quilo de silício. Tá? Hoje de manhã saiu o relatório e subiu de novo, para nossa tristeza. Tá? Uma das empresas que é listada, fabricante de silício, divulgou que o custo do silício estava em torno de 6 a 7 dólares por quilo. Tá? Que negócio que tem uma margem tão grande, né? Gostaria eu de ser um fabricante, mas... então, o que a gente vê? Né? A gente vê um cenário todo construído por uma alta demanda, tá? Influenciado tanto pela guerra, quanto pelo lockdown, pela pandemia, né? E que acaba, por ser uma indústria altamente concentrada em poucos fabricantes, né? Não permite com que esse preço ceda. Tá? Falar um pouquinho do futuro, né? Por ter uma margem tão grande na parte de fabricação de silício, várias empresas começaram a olhar como um bom negócio. Então, existe um interesse em outras empresas em aumentar a fabricação de silício para poder fazer parte desse movimento, né? Normalmente é um investimento que demora 1 ano e meio para entrar e acaba coincidindo com a segunda metade desse ano. Então, de um lado, tem uma demanda muito alta, reprimida, e do outro lado, existe uma entrada de capacidade. Então, a gente estima que o preço para o segundo semestre ele pode ter uma leve alta, mas não tão grande quanto poderia ser por conta dessa entrada de novas capacidades. E como que a Jinko se posiciona no mercado? Né? A Jinko é um player altamente verticalizado, né? Ela produz seu próprio wafer, célula, módulo, tem alguns outros negócios que a gente está começando a explorar. Tá? O BIPV é aquele módulo de fachada, que entra junto com a arquitetura e gera energia, e a parte de armazenamentos que a gente está começando a prospectar para o Brasil. Tá? As nossas plantas, né, elas são... Obrigado. As nossas plantas, elas são, como eu falei, né, estão preocupadas em serem renováveis, então a gente já tem 2 plantas rodando 100% com energia solar. Tá? E aqui, né, a nossa capacidade produtiva,
a gente produz 55 gigas, né, nossa expectativa de fechar o ano com 55 gigas de wafer, célula e 60 gigas de módulo. Dessa forma, a gente consegue, de alguma maneira, se blindar dessas variações, né, não depender desses grandes fabricantes de silício de wafer que acabam manipulando o mercado. Tá? Aqui no Brasil, mais especificamente no primeiro trimestre, a gente entregou mais de 1 giga de módulos, né? Foi o fabricante que mais importou módulo para o Brasil, segundo a Greener. O nosso mercado, gente, só para vocês terem uma ideia de como está crescendo de forma acelerada, no ano passado foram importados 10 gigas de módulos o ano inteiro. E aqui, segundo a Greener, no primeiro trimestre entrou 5 gigas. Tem geração centralizada, tem distribuição, tem projetos de GD, mas é muito volume. Então a gente precisa crescer de forma saudável para manter competitividade e também se blindar dessas variações, como a guerra da Ucrânia, variação de preços. Então tem que tomar muito cuidado. Aqui meu LinkedIn, QR Code, quem quiser procurar, pouco tempo que a gente tem aqui, mas quem quiser aprofundar no assunto, discutir, fica à vontade. Estarei com vocês disponíveis todo esse tempo aí. Muito obrigado, gente.